Começará em breve. Pronto, agora sim podem colocar o nome de vocês, tá certo? Bom, eu vou apresentar aqui a minha tela para a gente ver um pouquinho da contextualização dos movimentos migratórios e algumas definições dos termos, certo? Que é muito importante não apenas a gente estudar, mas a gente saber o que é que a gente está estudando, né? Acredito que todos estão vendo a minha tela, né? Parece que está travando. Pronto, vamos lá. Vamos começar por aqui. Primeiro, vamos tratar da importância de estudar os movimentos migratórios, né? Esse é um tema bastante relevante para a valorização do povo brasileiro entre si, certo? Porque muito se vê muito preconceito, aliás, do pessoal do Sul com os nordestinos e às vezes vice-versa, né? Com o sotaque de alguém de alguma região, né? E estudar o movimento migratório é muito importante para valorizar o povo brasileiro, valorizar o próprio povo brasileiro, certo? No que diz respeito à identidade de que todos nós, seja do Sul, do Nordeste, do Centro-Oeste, do Norte, todos nós somos brasileiros, né? Da nossa memória, e eu estou falando de memória histórica, né? Da construção do nosso país, porque, querendo ou não, todo esse movimento migratório ajudou a construir o Brasil como nós conhecemos hoje, que, embora não seja o melhor, é o que nós temos, né? Poderia ser melhor, mas vamos lá. Os movimentos migratórios se dão, basicamente, por condições de vida que fazem com que o indivíduo tenha que procurar outra forma de viver. Na maioria das vezes, claro, de uma melhor forma, né? Ou seja, tem-se aqui um elemento, né, um indivíduo ou um conjunto de indivíduos, de pessoas, que levam um determinado padrão de vida, que vivem de uma certa maneira e que não estão satisfeitos e que acham que onde eles estão não vai haver melhoria para eles. Então, buscam uma melhor forma de vida, né? Em outro bairro, em outra cidade, outro estado ou até mesmo outro país. Esses indivíduos podem ser imigrantes ou imigrantes, dependendo do seu movimento migratório. Estão saindo do seu país para outro país ou estão entrando no nosso país? É isso que a gente vai entender agora. Vamos, primeiramente, definir o conceito de emigrante e de imigrante, para entendermos o movimento migratório, certo? Bom, emigrante nada mais é do que aquelas pessoas que saem do seu país para viver nos outros países, né? Ou em outro país. Por exemplo, muitos brasileiros são emigrantes e procuram países da América do Norte, né, para seus novos destinos. Por exemplo, a gente aqui em solo brasileiro dizemos que lá nos Estados Unidos tem muitos emigrantes brasileiros, certo? Com emigrantes, porque eles saíram do nosso país aqui, que era o país deles também, e foram viver em outro país. Eles são emigrantes, né? Aqueles que saem de seu país para viver em outros países, certo? Já os imigrantes, né? Nós falamos imigrantes, aqueles que vêm de outros países para o nosso, certo? Por exemplo, os imigrantes italianos, os imigrantes europeus em geral, né? Do período da pós-escravidão e também na escravidão, né? Para o país que recebe, os imigrantes são aqueles que vêm de outros países para morarem nele, para morar no nosso, né? Daquele que está falando. Exemplo, os Estados Unidos recebeu mais de 1.200.000 brasileiros imigrantes nos últimos anos, segundo o Ministério das Relações Exteriores, certo? A gente também tem um movimento migratório pendular. Um pouquinho interessante, é bom da gente falar sobre ele também, certo?
O que é esse tipo de movimento migratório, né? Ele é mais comum em quase todas as cidades do Brasil, né? Todos os centros urbanos, né? Como, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro, ou Fortaleza também, ou até mesmo Araçoiaba. Vamos lá que eu vou explicar como isso acontece, né? Isso acontece porque os grandes polos econômicos se localizam nesses lugares. Assim, a maioria da população que está empregada tem que fazer esse movimento, olha, diariamente para essas localidades, né? Você está empregado você mora, aliás, em uma cidade e você vai para uma cidade vizinha, por exemplo, de São Paulo, e você diariamente vai para lá e volta. Isso é um movimento migratório, olha, pendular, esse movimento de pêndulo, certo? Vai e volta, vai e volta, vai e volta, todo dia. Que era o que eu fazia, né? Eu ia para outra cidade, depois voltava. Ia para outra cidade, depois voltava. Agora não mais, né? Com a pandemia, a migração pendular, olha só, se dá por meio de ônibus, trem, metrô e outros meios de transporte alternativos, certo? Transportes alternativos, aliás. Até aqui está todo mundo entendendo, né? Facinho, depois que a gente define o que é, a gente consegue se situar no assunto, né? Todo mundo entendendo, sem dúvidas. Então, vamos aqui. Tem também a transumância. Não é um nome tão bonitinho, mas vamos lá. Esse movimento não é constante, como acontece com o pendular, né? Ele acontece em períodos, é um movimento periódico. Ele acontece em determinadas épocas, onde uma grande quantidade de pessoas faz o mesmo movimento para uma certa localidade, que normalmente são os pontos turísticos ou cidades turísticas, né? Por exemplo, a gente tem um movimento migratório de transumância do Rio de Janeiro e de São Paulo para o Nordeste, né? Para as praias do Nordeste. Esse é um movimento migratório de transumância, um movimento periódico. Acontece num determinado período, numa determinada época do ano, certo? Alguns exemplos, olha só, são as férias de verão, carnaval, as férias de julho. Esse tipo de migração movimenta a economia e o turismo das localidades envolvidas, né? Tanto do ponto de partida para o ponto de chegada, certo? Facinho, né? Essa daqui, muitas dessas coisas aqui a gente já sabia o que era. A gente só não sabia que tinha um nome para definir isso, né? Tem nome para definir essas coisas também. E a gente tem uma das coisas que a gente vai estudar também no livro, né? Agora, que é o êxodo rural, que é um tipo de movimento migratório interno. E ao contrário do que acontecia antigamente, esse movimento diminuiu. Nas décadas de 60 e 70, houveram grandes movimentos migratórios do campo para a cidade, por conta das secas e da deficiência da economia rural. Desta forma, os profissionais do campo acabaram buscando espaço em meio à industrialização. Porém, nas últimas décadas, alguns desses lugares que sofreram o êxodo rural voltaram a se tornar pontos importantes para o turismo e a economia, fazendo com que pessoas desistissem de largar suas vidas em suas cidades natais para viver em grandes cidades, né? Uma das principais causas do êxodo rural aqui no Nordeste, né, era a seca. Da seca no sertão, tudo de ruim deriva da seca. A fome, né, a falta de animais, a falta de plantação. Se não tem água, não tem vida. Água é vida. Esse era a principal causa do êxodo rural aqui no Nordeste, né? Com a modernização, a industrialização, esses problemas começaram a ser sanados, a serem resolvidos. Começaram, ainda estão longe de serem resolvidos. Por quê? Porque até hoje lá em Quixadá não tem um sistema digno de encanamento, por exemplo, no caminho de Baturité para Quixadá. Não tem um encanamento digno, né? Em Redenção também, as pessoas ainda usam cisternas, não tem um encanamento decente, né? Pode ser que lá hajam pessoas que queiram fazer esse movimento, né? Já que a gente pode considerar algumas dessas áreas, aliás, essas cidades têm áreas rurais, né? Daí pode sair também o êxodo rural, certo?
Bom, agora que a gente entendeu, se situou bem na situação, deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida de vocês aqui. Alguém não entendeu alguma coisa, pessoal? Essa aula é de geografia, tá? Quer que eu explique de novo, ou João Mariano, já que você não entendeu? Não, meu querido. A nossa primeira aula hoje, sétimo ano, é geografia. A última aula que vai ser história, tá certo? Mas eu vou explicar de novo para você aqui. E para possivelmente mais alguém que não entendeu. Vamos lá. Atenção, deixa eu apresentar aqui a tela de novo. Pronto, a Ana também não entendeu muito bem. É válido explicar mais uma vez. Vamos lá. Todo mundo vai ver a tela, né? Pronto. O que eu fiz aqui foi simplesmente situar vocês, ou seja, colocá-los dentro do assunto. Qual é o nosso assunto? Os movimentos migratórios, certo? E vamos estudar necessariamente esse movimento dentro do Brasil. Esse tema é muito importante, já que a imigração, né, a imigração já foi até mesmo tema de redação do Exame Nacional do Ensino Médio, né, do Enem de 2012. Então, esse é um tema muito relevante. E também ele é relevante para que a gente conheça, né, a construção do nosso país, para que a gente valorize, para que as pessoas se valorizem. Conhecer os movimentos migratórios, conhecer a construção histórica e a identidade do nosso país é uma das maneiras até mesmo de diminuir o preconceito, né? E a gente vem vendo que estão acontecendo até mesmo muitas manifestações e crimes movidos por conta do racismo, né? Pelo preconceito e pela xenofobia também. Porque quando você tenta reduzir uma pessoa pelo local de onde ela veio, por exemplo, alguém lá do sul tenta falar mal de alguém daqui só porque é nordestino, ela está cometendo crime de xenofobia, né? E se ela conhecesse, se ela soubesse das misturas de raças desse país, ela saberia que até mesmo ela tem sangue de negro ou de índio correndo em suas veias. Então não há por que ser racista nesse país. Vamos lá. Os movimentos migratórios, que é o que veremos, se dão, né, por condições de vida que fazem com que o indivíduo tenha que procurar outra forma de viver, né? Na maioria das vezes, de uma melhor forma. Ou seja, a gente tem aqui o movimento migratório, certo? Por que é que isso acontece? Você não sai do seu lugar, da sua cidade, da sua terra, para nada, a troco de nada, né? Você está aqui, olha, no ponto A, e você vai para o ponto B. Alguma coisa interessante te trouxe para o ponto B. Você não concorda? Aqui tem alguma coisa melhor para você, uma oportunidade de estudo, de emprego. Aqui é uma cidade melhor, que vai te dar alguma coisa. Mas você vai sair do ponto A para o ponto B para viver de uma melhor forma, certo? Essa é uma das causas dos movimentos migratórios, certo? Até mesmo uma guerra pode causar isso. O que necessariamente também estabelece essa relação de sair de um lugar para viver de uma melhor forma, né? Em outro bairro, em outra cidade, em outro estado, país, não interessa. Esse ponto A e esse ponto B podem ser bairros, cidades, estados, né? Países. Se tivéssemos nascido uns, sei lá, 3.000 anos à frente, poderia até ser planetas, mas não vamos falar de astrofísica agora, né? Esses indivíduos podem ser imigrantes ou emigrantes, né? Emigrantes ou imigrantes, dependendo do movimento, ou seja, saindo de um país para o outro, você pode ser uma coisa, né? Quando eu digo que alguém está entrando no nosso país, eu vou usar outro termo, certo? Desculpem que passou uma moto aqui agora. Vamos lá. O que é um emigrante? Então, emigrante são aquelas pessoas que, olha, saíram do seu país aqui para viver em outro país, certo? Por exemplo, muitos brasileiros são emigrantes e procuram países da América do Norte
para seus novos destinos, ou seja, aqui, ó, Brasil, né? Deixa eu pegar aqui a cor verde. Aqui eu tenho verde, Carlos. Aqui eu tenho a cor verde, né? O Brasil aqui. Eu tenho muitos brasileiros procurando viver onde? Viver nos Estados Unidos. Então, eles são o quê? São, esse azul aqui não vai dar certo. Eles são emigrantes, que eles querem viver aqui, ó, nos Estados Unidos da América, USA. Quando eu digo que tem brasileiros querendo, né, procurando os países da América do Norte, que não apenas eu falo dos Estados Unidos, eu falo de todos os países da América do Norte, eu falo que eles são emigrantes. Por quê? Porque eu também estou no Brasil, certo? Agora, preste atenção. E quem tiver com dúvida, fale no microfone, tá certo? Porque eu não estou vendo o nosso chat, tá bem? Os imigrantes é para o país que recebe, ou seja, estamos aqui nós, no Brasil, amarelo também é a cor do Brasil, e os imigrantes, né, vêm de outro país para o nosso. Eu dei o exemplo histórico, aliás, do monte de imigrante que veio para cá quando a escravidão acabou. Vieram italianos, vieram holandeses, vieram poloneses também, certo? Veio muita gente imigrando, né? Vieram muitos imigrantes com I de outro país para o nosso, certo? Eu estou definindo o que é imigrante e emigrante. Tem também o movimento migratório, né? Pendular, que faz esse movimento de pêndulo. Sabe aquele pêndulo de relógio? Que vai e vem, vai e vem, vai e vem. É isso aqui que é o movimento migratório pendular. Ele é o mais comum e acontece em quase todas as cidades do Brasil, sejam elas pequenas ou grandes, né? Pode ser pequenininha como Baturité. Por exemplo, tem gente que mora em Mulungu e vem estudar no IFCE daqui, ou seja, todo santo dia, ignorando a pandemia, é claro. A pessoa, por meio de ônibus, né, faz a migração pendular. Ela está lá em Mulungu, esse M não ficou legal. Está em Mulungu e desce para Baturité. No fim do dia, ela volta para lá. Então fica nesse movimento de vai e vem, certo? Pode ser porque ela vai estudar, pode ser porque ela vai trabalhar, pode ser por qualquer coisa. O interessante é que nós temos a definição desse movimento migratório como sendo movimento pendular, certo? Migração pendular. A transumância é quase o contrário do movimento pendular, porque o movimento pendular acontece todo dia. O movimento de migração pendular acontece todo dia. Já a transumância, ela é periódica, acontece em determinadas épocas do ano, certo? Onde uma grande quantidade de pessoas sai de um lugar para o outro, seja lá por qualquer razão que seja. Pode ser por causa de férias, carnaval, é uma época festiva, todo mundo vai sair de um local para o outro, né? Natal, aqueles feriadões, onde você vê no jornal um monte de gente saindo de São Paulo, né? Do centro ali da cidade para ir para a praia. Esse é o movimento migratório que chamamos de transumância, certo? E, por fim, eu falei do êxodo rural. O êxodo rural, que era, explicando, para resumir esse texto que eu pus aqui, era um movimento, eu vou até, já que eu vou explicar, sem usar o slide, eu vou deixar de apresentar aqui. Pronto, agora vocês estão me vendo. O êxodo rural, o que era? A gente tinha aqui as pessoas que viviam no campo, mas que estavam sofrendo por diversas condições. Fome, seca, não tinha comida para o gado, né? Isso quando tinha gado, certo? Então, elas saíam daqui e iam para as grandes cidades. Um exemplo disso, pessoal, é o que Raquel de Queiroz fala no seu livro O 15. As pessoas estavam saindo do sertão, ali do sertão central do Ceará, para ir para Fortaleza, né? Saindo daquela zona rural, onde não tinha nada para eles, né? Estavam morrendo, saíram fugindo da seca, procurando uma melhor condição de vida, né? Num polo, né? Numa metrópole, vamos dizer assim, que era Fortaleza, certo? Isso é o êxodo rural. Hoje em dia,
o êxodo rural vem caindo bastante, né? Porque com a industrialização e com uma certa ajuda do governo ao produtor rural, o que é que está acontecendo? Os agricultores estão tendo uma certa condição de vida e de trabalho melhor do que as condições que a gente via nas décadas de 60, de 70, de 80 e de 90 também, tá? Porque até os anos 90, aliás, até o 2001, eu me lembro, não é que eu seja velho não, mas eu me lembro, de uma notícia que saiu no Jornal Nacional, tá? No jornal de repercussão, olha, nacional, Rede Globo, que as crianças no sertão cearense ainda comiam lagartixa, né? Isso mesmo, calango, não tem outro termo para a gente usar. As crianças comiam aquilo, porque não tinham o que comer, certo? Ou comia aquilo, ou morria de fome, tá? É triste, mas é a realidade, tá bom? Isso acontecia porque não tinha comida. Então, as pessoas que conseguiam fugir, né, que conseguiam fugir dessa região onde não tinha nada, iam procurar melhores condições de vida, saindo do campo para a cidade. Esse é o movimento do êxodo rural, certo? Muitas dessas pessoas não sobreviviam, morriam no meio do caminho. Sim, pessoal, o slide vai estar no Google, tá? No Google Classroom. E se eu esquecer de colocar, vocês podem cobrar, tá bom? É porque eu sou um ser humano e eu posso, talvez, esquecer. Pessoal, aqui, por exemplo, eu vou ter 4 aulas, né? 4, não, 3, desculpa. Pronto, deixa eu ver aqui o chat. Pronto, não tem nenhuma dúvida. Bom, vamos lá. Realmente, Raíssa, é uma coisa muito triste, mas foi realidade e é até hoje, né? Em alguns locais eu imagino que isso não tenha acabado. Livro, tá bom? Página 134. Tá bem? Vamos fazer uma leitura. E dessa leitura, o que nós iremos tirar? Vão ser anotações de vocês, tá certo? Eu vou cobrar para saber se vocês entenderam a contextualização do nosso tema, para posteriormente, né, resolvermos algumas questões, né, bem pontuais do nosso livro, tá certo? Página 134. Eu estou aqui, 1, 2, 4. Vamos lá. As andanças do povo brasileiro. Migrações e a construção do espaço brasileiro. O que é migração? Migração, como a gente já viu, né, é o deslocamento da população de um lugar para o outro. As pessoas deslocam-se de áreas onde as condições de vida são dificultadas por fatores sociais e naturais, né? Fatores sociais, desemprego, né, falta de acesso à educação e coisas assim. Fatores naturais, muita chuva, como é o caso de algumas cidades daqui do Ceará ou de São Paulo também, né? Ou muita seca, né? Também é um fator natural, da natureza. A gente não pode fazer nada para alterar, né? Nada para impedir, mas a gente pode, por exemplo, o governo, pode fazer, por exemplo, a transposição de um rio, né, para levar água para essa gente, né? O governo pode fazer isso. Para áreas que possam lhes oferecer melhor qualidade de vida, porque como eu falei, né, direcionei aquela explicação para o Mariano, você não vai sair da sua cidade para uma cidade que você sabe que vai ser pior, né? Vai sair da sua cidade para uma cidade que tenha alguma coisa para lhe oferecer de bom, né? Nem que seja 1% melhor em relação ao que você tem hoje, mas você vai querer mudar a sua realidade. Migrações internas, né, correspondem aos movimentos populacionais que ocorrem dentro de um país, sem alterar sua população absoluta, embora provoquem significativas mudanças econômicas e sociais nas áreas onde acontecem. Essas migrações ocorrem, na sua grande maioria, em virtude de questões econômicas. E é basicamente um apanhado do que a gente acabou de ler, né? Bom, deixa eu ver. Tá ok. Vamos lá. Migrações internas anteriores ao século XX. Até o início do século XX, a população brasileira deslocou-se por diferentes ciclos econômicos, pois
Como resultado da construção histórica, a nossa economia esteve voltada para atender os interesses dos centros de poder, né, das grandes cidades. Fato que desenvolveu uma economia na qual, periodicamente, um produto despontava como mais importante, gerando uma área momentaneamente rica e próspera, tornando-se polo de atração populacional. Inicialmente, nos séculos XVI e XVII, a zona da Mata Nordestina, em virtude do desenvolvimento do ciclo do açúcar, olha só, tornou-se a primeira área de povoamento efetivo do Brasil, atraindo para ele toda a sorte de aventureiros, né, todo tipo, né, de aventureiros, trabalhadores livres e pequenos comerciantes, os mascates. Ou seja, aqui vemos que o produto, né, que o final do nosso primeiro parágrafo diz, periodicamente um produto despontava como mais importante, nesse caso o produto era o açúcar, que tinha demais, né? Como também aqui em Baturité já teve o café, com um produto que despontou, que era gerador de riquezas aqui na cidade, e a banana também, né? Foi a partir da metade inicial, né, ou seja, a primeira metade do século XVII, com o impedimento da criação bovina na região açucareira, que ocorreu o primeiro deslocamento populacional para o interior do Brasil, com a penetração da pecuária para o agreste e sertão do Nordeste. O século XVIII representa uma mudança do eixo econômico, a quebra da economia do açúcar e a descoberta do ouro nas Minas Gerais do Brasil, acarretam um grande deslocamento populacional, principalmente de nordestinos e paulistas, para essas áreas. E é nesse momento, aliás, que o Nordeste começa a sua saga de retirante. Né? E até mesmo o Luiz Gonzaga fala dos retirantes numa música dele, né? Que, se eu não me engano, o nome é A Triste Partida. Ele fala sobre os retirantes. Qualquer dúvida, lembrando, né? Mascates, acho que alguém perguntou, mascates não tem outra definição para eu te dar, não. É essa mesmo, né? Eram pequenos comerciantes, né? Assim como, por exemplo, a gente chama aqui o bodegueiro. Bodegueiro é um comerciante pequeno aqui. Lembrando que eu estou lendo o livro aqui, certo? No computador com vocês, então se tiver alguma dúvida, podem chamar no chat. Tá bem? Que senão a dúvida pode passar batido. Bom, fugindo da seca, dos coronéis e da fome, o nordestino passa a migrar progressivamente para outras regiões, em busca de melhores condições de vida. O esgotamento dos veios, dos veios auríferos e o fim da escravidão mudaram os rumos das migrações. Um grande contingente migratório, composto basicamente de nordestinos, principalmente cearenses, dirigiu-se para a Amazônia durante os anos de 1870 e 1910, quando a borracha, né, o látex, comandava a economia nacional, que eram os seringueiros. Iam tirar o látex da seringa, da árvore seringueira, aliás. Porém, o ciclo foi fugaz. O contrabando de mudas de seringueira, o espaçamento exagerado entre as árvores e depois a concorrência com a produção inglesa na Malásia, onde as árvores eram cultivadas em forma de plantation, causaram a rápida decadência dessa atividade. Ou seja, aqui a gente tem a borracha como sendo o produto mais importante, que causou um movimento migratório, né, de algumas regiões do país, principalmente do Ceará, para a Amazônia e depois passou. Né? Como saldo, houve barões enlouquecidos, porque investiram demais e o produto caiu, terras arrasadas e milhares de nordestinos mortos. Certo? É importante dar uma lidinha nesse quadro aqui, Geografia em Casa. Assim, vamos ler aqui. Em 2012, completou 100 anos do nascimento do rei do Baião, Luiz Gonzaga, o mais famoso migrante nordestino.
Luiz Gonzaga do Nascimento nasceu em 13 de dezembro de 1912 em uma casa de barro batido, na fazenda Caiçara, povoado do Arari, localizado a aproximadamente 12 quilômetros da cidade de Exu, no agreste pernambucano, tá certo? Luiz encantou todo o Nordeste e mudou, e o mundo, aliás, com sua sanfona e com músicas que mostram a saga do homem do Nordeste, especialmente o sertanejo. Entre as canções que ficaram imortalizadas na sua voz, destacamos Asa Branca, né, parceria com Humberto Teixeira, Acauã, de Zé Dantas. Acauã é o pássaro que ele fala. A Feira de Caruaru, de Onildo Almeida, e Triste Partida, de Patativa do Assaré, que é a música que fala dos retirantes também. Migrações no início do século XX, já que nós estávamos abordando o tema antes do século XX, tá certo? Agora vamos entrar no comecinho do século XX. A cafeicultura pouco estimulou a vinda de migrantes de outras partes do Brasil. Era preferível mão de obra europeia. Mas, aos poucos, lá estavam eles novamente. Milhares de brasileiros, principalmente nordestinos, que mansamente entravam nas terras do Sudeste e do Sul. Na maioria, fugiam da zona da mata canavieira e do sertão, onde a seca é violenta. Note que o que mais movimentou, né, a população nordestina era realmente o instinto de sobrevivência. Era o medo da fome, o medo da seca. E, lógico, isso não deve ser motivo de brincadeira, né? Estamos falando de vidas humanas que se perderam de uma maneira terrível. Caminhando pelas péssimas estradas brasileiras, lá estavam eles novamente, ao lado de mineiros, escravos e ex-escravos, em busca de trabalho e melhores condições de vida nas fazendas de café do Planalto Ocidental Paulista, no norte do Paraná e no Mato Grosso, atual Mato Grosso do Sul. Com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, que é o fenômeno econômico conhecido como a Grande Depressão, onde a Bolsa de Valores despencou de vez, a economia brasileira sofreu uma grave crise. Nosso país, né, nosso principal produto de exportação, o café, não conseguia mais ser comercializado no interior. Então, nós temos aqui uma certa interdependência da economia. A Bolsa de Valores americana quebrou e isso afetou a economia nacional, a economia brasileira, né? Então, logo, o aumento do dólar em algum lugar do Brasil vai ter efeito. O dólar está a mais de R$ 5. Claro que vai ter efeito na nossa economia também, certo? Isso é pura geografia. Migrações entre as décadas de 1930 e 1960. A quebra da economia cafeeira não diminuiu o poder de atração da região sudeste sobre outras áreas brasileiras, pois essa porção do espaço brasileiro construiu um parque industrial para a substituição de produtos importados e, após o término da Segunda Guerra Mundial, em 1945, com o acelerado desenvolvimento econômico de São Paulo, o Sudeste cresceu economicamente, ao mesmo tempo em que o Nordeste padecia com sua estagnação agroindustrial. Então, notem aqui a nossa dicotomia, né? Aliás, a nossa polarização. Temos um Sudeste brasileiro que estava enriquecendo mais, estava crescendo economicamente, e temos aqui o Nordeste que, socialmente falando, né, do ponto de vista econômico, do ponto de vista da agroindústria, estava caindo. Né? Se a economia cai, as pessoas também, no seu status, também caem. Né? O status que eu digo é de ter pelo menos o que comer, já que estamos falando de um Nordeste muito pobre. Lá estavam os nordestinos novamente, na estrada, lotando os paus de arara. Vários dos que foram atraídos pela oferta de emprego nas indústrias terminaram trabalhando como peões na construção civil ou como subempregados, fazendo pequenos biscates. Fazendo bico, né, era um famoso faz-tudo. Outros grupos de nordestinos
denominados candangos, foram seduzidos pelo canto da sereia. Como assim? Seguiram para construir Brasília entre 1956 e 1960. Muitos ficaram por lá, dando origem às cidades satélites. Os desencantados com o Planalto Central iniciaram timidamente uma migração em direção às novas áreas de fronteira, no Mato Grosso e em Rondônia, em busca da riqueza nos garimpos e de ouro, garimpos de ouro e pedras preciosas. Avançando um pouquinho, migrações entre uns 4 minutos, entre 1950 e 1970. Deixa eu ver o chat, que saiu alguma coisa aqui. Pronto, eu vi agora a sua mensagem, o Pablo. As migrações no século XX, né? Já que vocês perderam, então vamos lá. É um parágrafo até pequeno, né? Vamos lá. O que é que a gente tinha aqui? Que a cafeicultura, né? Ou seja, a indústria agrícola voltada para o cultivo de café, ela estimulou a vinda de imigrantes de outras partes do Brasil, né? Ou seja, no Nordeste, vários migrantes vieram para cá, e lá no Sudeste, vários migrantes também foram para lá, certo? O que as pessoas preferiram era a mão de obra do europeu, né? Já que ele veio de outro país para cá, de outro continente para cá, né? A intenção dele era trabalhar. Muitos deles não se importavam muito com certas condições de trabalho exaustivas, né? Já que estamos falando de que eles estavam fugindo de um continente muito abalado pela guerra, né? Pela Primeira Guerra Mundial, e já havia começado ali, estava para começar, aliás, a Segunda, certo? Então era um ambiente muito hostil. Realmente muitas pessoas vieram de lá para cá, da Europa, fugidos da guerra, né? Mas, aos poucos, os nordestinos estavam lá, os brasileiros, né? Que estavam nas terras do Sudeste e do Sul. A maioria fugindo, como a gente pode ver aqui, da zona da mata canavieira do sertão. Ou seja, temos aqui dois grupos de trabalhadores. Os fugitivos da guerra europeus e os brasileiros, né, necessariamente os nordestinos, que estavam fugindo do quê? Da seca, né? Da seca e da fome. Ou seja, estavam fugindo do terror de qualquer ser humano. Sem água, sem comida, você não é nada. Então, o pessoal estava fugindo do terror da fome, do terror da seca, certo? Caminharam por péssimas estradas brasileiras, e esse segundo parágrafo aqui é basicamente um resumão do primeiro, né? Mas o que é importante aqui é que entendamos, né, sobre esse conceito geográfico da economia, de que a Grande Depressão, que foi um fenômeno econômico que atingiu os Estados Unidos, né, atingiu também o Brasil. Para você ter ideia, as mães vendiam os filhos, tanto doavam quanto vendiam os filhos, porque não tinha condição de criar. Tem fotos bem marcantes do que acontecia lá nos Estados Unidos. Bom, já estou vendo aqui que a gente tem menos de um minuto, né? Estávamos nas migrações entre 1950 e 1970, né? Iríamos entrar ali. Eu quero que vocês façam anotações sobre isso. Eu vou desenvolver algumas questões e vou pôr no Google Classroom, tá certo? E também vou pôr esse documento que a gente viu aqui, tá bem? Agora eu vou interromper aqui a gravação e vou me retirar e só volto na última aula.